tudo bem? Meu nome é Eliel. E meu nome é Nathalie Almeida. É muito prazer falar com vocês. Nathalie e eu nos casamos há pouco mais de 6 meses, né, Natha? Sim. Pouco mais de 6 meses que a gente se casou. A gente hoje está morando aqui em Osasco, certo? Sim. Antes a gente participava, eu no Engenho no Parque Santana. E eu ainda no Silveira. A Natha ainda não tirou totalmente o pé do Silveira. Mas muito legal estar aqui com vocês. A gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente está passando nesse período de casados, né, recém-casados, e também um pouco do processo, né, de como isso aconteceu. Foi um processo que a gente viu Deus em tudo, né? Sim. Que a gente viu o cuidado de Deus desde o começo, desde quando a gente decidiu casar, até os dias de hoje. Em todo o processo, Deus esteve presente com a gente, com a nossa família, nos mostrando os nossos amigos, né? Os 2 ou 3, que a gente sempre ouve muito falar. Ficou muito claro pra gente, né? Esses 2 ou 3 casais de amigos ou amigos que estão realmente com a gente, se perpetuaram até a pandemia, né? Até a própria pandemia ajudou a gente a enxergar isso. Mas a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês dessa vivência, do que a gente tem aprendido, até porque nós somos filhos do grupo, podemos dizer assim? Sim, nascemos aqui, nos conhecemos aqui. Exatamente, então a gente desde pequeno, do ventre das nossas mães, a gente participa e a gente tem um carinho, um apreço muito grande, né? Um zelo por o que a gente chama de grupo, né? Pelo que a gente entende de grupo e pelo que a gente sabe das pessoas, as pessoas que acompanharam a gente, Sim. as pessoas que oraram por nós, as pessoas que já passaram um período da nossa vida com a gente, como assistente, como amigos mesmo. Então é muito bom estar aqui e falar com vocês, né, Nath? Sim. Pra quem não conhece, a minha mãe é Edith, que trouxe uma palavra há poucos dias atrás. E ela contou um pouco da nossa história, né? Eu ia lá na casa do Eliel nas reuniões, a gente se conhecia desde pequenininho, né? Bagunçava os brinquedos dele. Triste. E hoje estamos aqui, né? Vocês podem perceber que não dá pra ver aqui atrás, mas tá tudo arrumadinho, que não deixa nem eu tocar nos brinquedos nossos. Mas muito bom, gente. A gente vai conversando aqui a ideia não é ser um seminário, não ser uma ministração, mas é ser mais um testemunho mesmo e como se fosse uma prestação de contas também, né, Nath? Sim. A gente já passou tanto tempo sem a gente se ver e a gente sabe que Deus continua sendo o mesmo, né? E isso a gente não tem o que reclamar, o que questionar, né? A gente sentiu o cuidado de Deus em todo esse tempo, durante a pandemia, agora, então a gente precisa compartilhar isso e precisa externar isso, né, Nata? Sim, isso não serve só pra quem tá solteiro, pensando em casar, ou quem já se casou. Às vezes você acha, esse vídeo não vai ser pra mim, vou desligar. Fica aí, que a gente sabe que a palavra de Deus, ela não é pra um determinado assunto só, né? Mas o que a gente viveu nesse processo até a gente se casar, até a gente estar aqui já há 6 meses casados, é um aprendizado pra nossa vida inteira, assim, e como o Eliel falou, a gente sente muito isso, um peso mesmo, né? Prestar contas, estar entre os irmãos. E se esse é o meio que nos permite falar com você que está nos assistindo, compartilhar um pouco da nossa vida, daquilo que Deus tem feito, a gente fica muito grato também pelo convite e muito feliz de estar aqui. Com certeza. E para casar, tudo começa com um pedido, né? E com uma intenção também de casamento. Então, desde quando a gente começou o namoro, a gente já orava, já esperava por esse dia do casamento. Eu, quando era pequena, sempre quando me perguntavam qual era o meu sonho sempre eu falava casar. Mas quando a gente é pequena, a gente não entende muito bem, né? A gente vai em casamentos, vai ver a noiva e acha que é só por ali, né? Mas quando a gente vai crescendo, a gente entende que casar
é constituir família. E casar não é só um dia, não é só o dia da festa, né? O dia que a gente tá ali de noiva, noivo, mas são os outros dias também. Então, quando o Eliel fez o pedido, eu estava terminando a faculdade de terapia ocupacional e o Eliel também estava terminando a faculdade dele de administração. Como um cuidado aí de Deus, nossos cursos duraram 4 anos, a gente começou junto, terminamos juntos e no último ano veio então o pedido. Mas, né, coisa e pedido, a gente só tinha o sim, o nosso querer mesmo de casar. E quando a gente aceitou, os nossos pais oraram, abençoaram, a gente ficou muito assim, na certeza que era isso que Deus tinha para nós, a gente ter passado por essa fase, a gente ter aceitado, né, o Eliel ter feito o pedido. Mas ao mesmo tempo a gente ficava, nossa, e agora, né? A gente tá noivo, mas a gente não tem nada. E Deus veio assim com uma correção para nós, veio abrir os nossos olhos. Uma passagem que tá lá em Atos 3. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? É Atos 3, do 1. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamado Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: "Olha para nós." Ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. E esse versículo especificamente mexeu muito conosco. Então Pedro lhe disse, no versículo 6, "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." Então houve a cura e ele andou. Mas especialmente Deus falou muito com a gente sobre essa parte. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. E era tudo que eles tinham, que era Jesus. E Jesus trouxe ali naquele momento a cura. E naquele momento, quando ele ia me pedir em casamento, que a gente recebeu essa palavra, a gente sabia que a gente precisava fixar os olhos em Deus, assim como esse homem fixou os olhos nos discípulos e viu que o que eles mais tinham de precioso era Jesus. E não querendo só romantizar, dizer que Jesus está com a gente e tudo vai dar certo, isso não é sinal de que se a gente tem Jesus, as coisas vão ser sempre boas, né? A gente vai passar por tribulações, vai passar por dificuldade, mas sabendo que Jesus está com a gente. Perfeito. Em todo o processo, a gente sentiu isso, né? Desde o pedido de casamento, que era algo que a gente queria, a gente já estava namorando há 2 anos, 3 anos? Eu sou ruim de conta. Acho que uns 2 anos, e a gente decidiu ali, não, o próximo passo realmente é casar. E naquele contexto, a Nata estava desempregada, eu ainda era estagiário, não ainda tinha nem chance de efetivação, mas a gente sabia o que a gente queria, né? Então a gente olhou para aquilo, fixou nossos olhos em Jesus, fixou nossos olhos no que ele tinha como chamado para nós, e decidimos ali realmente dar um passo de fé, né? O primeiro ali de toda a nossa trajetória. E foi muito importante porque a gente conseguiu enxergar ali não só Jesus em todos os processos, mas também nossos pais, né? Nossos pais, nossos amigos, nos apoiando muito. A gente sabe que... acreditando, né? Orando. Exatamente. E a gente sabe que veio a pandemia também, e isso atrasou planos, atrasou alguns planejamentos que a gente já tinha, mas isso não impediu a gente de permanecer com esse foco e permanecer com esse chamado que a gente tinha em nosso coração, né? Em nossos corações, que era constituir uma família. E cá estamos, né? 6 meses já. Deu certo. Tá dando. Mas é o processo. Vem em casa, a gente toma café. Dá certo. Mas é muito gratificante poder enxergar isso, né? Que Deus não é um Deus de começo ou só de fim. Ele é um Deus que é de processo, né?
Então ele não é um Deus que quer saber só como a gente começou ou como vai terminar. Ele é um Deus que quer acompanhar durante o processo e quer que a gente mantenha os nossos olhos fixos nele durante o processo, né? Sim. Então isso foi muito claro para a gente desde o momento que a gente decidiu optar por casar, né? E daquele momento em diante, a gente só viu esse Deus cuidando de tudo, né? Veio a pandemia, veio alguns outros problemas, mas Deus continuou fiel e a gente passou por tudo, a gente conseguiu levar tudo na graça mesmo, provando que Deus estava em todo o processo e continua em todo o processo, né? Sim. Não é um Deus que começa e sai, ele é um Deus que começa e vai até o final com a gente, né? Sim, exatamente. E até contextualizando sobre essa passagem que eu li, né, amor? Várias vezes a gente viu que realmente o que a gente tinha era Jesus, né? Porque quando a gente começou a pesquisar sobre essa questão de casamento, ainda antes da pandemia, tudo que a gente via era R$1.000, né? Quem casou, quem tá casando sabe que é uma indústria mesmo, né? Tudo é justo o preço também, né, do serviço, dependendo do... Meu pai fala muito isso, né? Tudo é questão de sonho. Se o seu sonho é as flores do ano, talvez não vai ser tão barato assim como você pensa. Mas a gente tinha isso muito claro, que o que a gente queria era o casamento, mas pensando no dia a dia. Então, desde o início, né, quando a gente pensava em festa, quando a gente via os preços e olhava para nossa condição, a gente falava, olha, o que importa, vamos priorizar os nossos padrinhos para que eles estejam lá, nos abençoe. A gente vai fazer o que está sobre as nossas condições, porque o nosso maior desejo era honrar os nossos pais. Honrar eles para que eles se sentissem bem, para que eles se sentissem mesmo honrados, né? E não, de certa forma, dar algum gasto, mas que já tinha dado, né? Porque faculdade, fora coisas de casa, então o Eliel estava estagiando, eu não estava trabalhando, então a gente ficava pensando muito nisso. E aí a gente veio a pandemia, e aí a gente falou, nossa, e agora, né? Veio a pandemia, a gente ficava acompanhando as coisas quando ia melhorar ou não, a data já tinha mudado várias vezes, né? E aí, o que aconteceu? E aí que aconteceu aquele famoso ditado, né? Quem casa precisa de casa. E foi uma das coisas que a gente mais escutou durante aí o processo de casamento, né? E o que é óbvio, quem casa realmente precisa de uma casa. Mas não como uma cobrança, assim, mas de um olhar preocupado, porque ao mesmo tempo que a gente tinha essa palavra, né? A gente não tem ouro nem prata, a gente tem Jesus, de certa forma as pessoas, será que eles estão esperando Jesus dar a casa pra eles? Estão parados. E a gente ficava assim, calma, a gente precisa alinhar tudo, né? Mas Deus estava esperando a gente dar um passo também, né? Com que certeza. é o que o Léo vai contar agora pra vocês. E aí a gente foi atrás de alguns apartamentos, algumas casas para alugar. E durante todo esse processo de procurar e tal, surgiu uma oportunidade de eu mudar de emprego, né? Na época. E aí eu fiz a entrevista e no dia que eu fiz uma das primeiras entrevistas, a gente foi visitar tanto esse apartamento que nós estamos vos falando, quanto uma outra casa, né? E quem veio com a gente visitar foi um par de amigos, né? Um casal de amigos, o Rick e a Pan. E foi muito legal. O Bento tava na barriga, né? É verdade, eu acho que o Bento estava na barriga sim. Ele nasceu em março, a gente veio em janeiro. Foi, é mesmo? Então o Bento também estava presente, hein, Bentão? Mas enfim, foi muito legal porque a gente também conseguiu ver até o zelo deles também, né? Nesse processo. Eles fizeram questão de participar, a gente chamou eles para vir, até porque a gente não tinha noção do que era ter uma casa, nossos pais estavam nos trabalhos, não ia conseguir acompanhar a gente. E a gente chamou eles e eles aceitaram na hora, falando, não, quando? Vocês precisam do quê? Vamos lá e tal. E vieram com a gente, né? Então, a gente sentiu o zelo de Deus até nesse momento, né? Nesse momento de visita, de procurar onde a gente ia morar de fato, né? E aí, na voltando para as nossas casas, né? Depois de visitar, eu não tinha uma resposta ainda da entrevista de emprego
E aí, eu e a Nata, a gente conversando e tal, o que você acha? A gente faz ou não a proposta? Se mudar de emprego vai ficar tranquilo, mas se eu não mudar vai ficar apertado, o que acontece? Isso que tinha 11 pessoas também olhando esse lugar que a gente mora hoje, já tinham feito propostas também. Então tava bem concorrido. Exatamente. E aí a gente resolveu ali, não, vamos fazer uma proposta. Aí a gente fez a proposta, e aí tinha uma opção lá de você pagar uma taxinha adicional e ter como se fosse uma exclusividade, né, da negociação com o proprietário. E aí eu e a Nata conversando e tal, a gente não tinha resposta nenhuma ainda, nem a Nata estava trabalhando, nem tinha perspectiva de começar a trabalhar na área, né, de terapia ocupacional. E eu ainda também não... Oi? Tava no projeto. Tava no projeto. E eu também não tinha a resposta da entrevista desse novo emprego. Então a gente olhou um para o outro e em um estalar assim de dedos, a gente, não, vamos dar um passo de fé. É o momento da gente dar um passo de fé. A gente já viu que Deus está cuidando da gente em tudo, né? Não vai ser agora que Ele vai nos desamparar. E é algo que foi muito real, assim, né? Porque a gente fez a proposta numa quinta-feira, se eu não me engano. Na segunda-feira já saiu o resultado da entrevista, que eu passei a entrevista. Vim para um emprego melhor. E logo depois, em fevereiro, isso no período de janeiro, né? E aí, em fevereiro, a Nata começou a trabalhar na área dela em uma clínica de terapia ocupacional. Então a gente viu esse passo de fé assim dar fruto, né? Sim. A gente viu esse passo de fé que foi dado, porque fé é aquilo, né? Acreditar no invisível, acreditar no inesperado. A gente viu aquele passo que a gente deu no escuro se tornar assim um grande passo pro começo assim do que a gente estava sonhando, né? Sim. E o que a gente tinha como propósito, que era o casamento e ter um teto para morar, né? Então, esse processo, assim, foi muito, muito divino, assim. A gente viu realmente, assim, tudo o que Deus prometeu se cumprindo. Sim. Em etapas, né? O que a gente comentou, nos processos. Então, quando a gente foi visitar, a gente veio visitar aqui, a gente viu o cuidado de Deus através da vida do Rick e da Pan. Quando a gente foi dar entrada, fazer a proposta, né, para ficar com o lugar, a gente sentiu também o cuidado de Deus. Então, tá bom, vocês deram o primeiro passo, agora eu também vou honrar isso. E aí veio um outro trabalho, a Nata também conseguiu um trabalho. Então, que é próximo daqui de onde a gente mora. Que é muito próximo daqui, a Nata demora 10 minutos para chegar. De carro. De carro. Bom, já que eu tô correndo. Mas foi muito bom, assim, e até hoje a gente consegue enxergar, né? O tamanho desse cuidado e o quão esse passo de fé, em todos os momentos, né? Mas principalmente nesse que a gente está comentando, foi importante, assim, pro nosso desenvolvimento, né? Tanto como pessoa e também como cristão, né, Nata? Sim, quando a gente orava, assim, quando a gente conversava com outros casais, foi muito importante pra gente também estar com outras famílias, fora os nossos pais, sim, conversar, né, compartilhar. O Eliel falou do Ricardinho e da Pan, teve outro casal que foi muito importante pra gente, que foi a tia Fran e o tio Ailton. Eles sempre, assim, apoiaram muito, oraram por nós e nos deram uma palavra, assim, que foi muito especial também, né? Lembro que o tio Ailton olhou e falou assim, Nata, vocês vão casar. Segura que já tá tudo certo, vai ser simples e Deus vai honrar muito vocês. E a gente foi acreditando nessa palavra, foi acreditando que não, um dia vai chegar, a gente vai casar, vai ser o primeiro dia e vão vir muitos outros. Mas Deus, Ele queria de nós uma decisão, né? Então quando Ele olhou pra mim e falou, o que a gente quer? Aí eu falei, a gente quer casar. Não, e mais o quê? Eu falei, a gente quer achar um lugar pra morar. A gente quer que você passe no emprego. E nisso Deus veio acrescentando em mais, né? Acrescentou no trabalho, ao lado de onde eu moro. Acrescentou, depois a gente planejou o casamento com os nossos pais em 2 meses, né? Foi assim, muito rápido, foi quando
regrediu os casos da pandemia, abriu assim um final de semana para achar as roupas, todo mundo na correria, os padrinhos, madrinhas, os nossos pais, assim, e Deus foi abençoando cada detalhe, assim, né? Sim, e o casamento em si foi muito mais do que a gente esperava, né? Apesar da gente querer contar com todas as pessoas, né, que viram a gente crescer, que acompanharam a nossa trajetória, por conta da pandemia a gente não conseguiu chamar todas essas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente queria muito que fosse algo simples também, né? Desde o começo, quando a gente começou a pensar em casar. E, querendo ou não, a pandemia fez com que isso fosse obrigatório, né? Que fosse algo mais enxuto, com menos pessoas. A gente precisou escolher a dedo as pessoas, foram os padrinhos e mais alguns. Então isso também, até nisso a gente conseguiu enxergar o cuidado de Deus, né? Quando a gente pensou em casar era de um modo que a gente queria e a gente casou desse modo. Foi algo simples, nossos pais fizeram ali a celebração. Foi algo que a gente sentiu muito a presença de Deus no momento. Sim. Sentimos a presença de Deus também quando a gente reviu a live que ficou gravada, que inclusive o Evandro e a Jaque que deram para nós, né, Nath? Sim. Não, e uma coisa que eu ia comentar é que enquanto a gente estava nesse processo de entender o que Deus queria, ainda nem tinha começado a pandemia, e a gente ficava muito, não, tem que ser algo simples. Mas como que vai ser algo simples, a gente conhecendo tanta gente, querendo que tanta gente estivesse junto. E uma vez eu tive um sonho, eu falei pra ele, olha, eu não sei como que foi, como que vai acontecer isso, mas eu tinha sonhado e parecia muito real, assim. Eu sei que só a gente tava de noivo e o pessoal tava com roupa do dia a dia, de chinelo. Então talvez você tenha assistido o nosso casamento confortável da sua casa e foi assim, Deus falando pra gente em sonhos que seria já algo simples, mas que a gente contaria assim com a presença das pessoas, elas estariam simples também, confortáveis, né, de onde elas estivessem. E algo que a gente sempre fala, né? Igual Deus quando trouxe o dilúvio, né? Falou para Noé para preparar, para construir a arca. Deus não quer nos pegar de surpresa, né? Então, desde lá, quando a gente pensava em casamento, Ele já vinha tratando com a gente em sonhos, em conversas com os nossos amigos, com os familiares, com nossos pais, a respeito disso, dessa simplicidade mesmo de trazer Ele para esse dia, né? E para todos os outros do casamento. Era muito forte pra gente que o casamento não era o casamento, não era a festa ou o dia do casamento, né? Era muito claro pra gente em todos os pré ali, né? Os dias que antecederam o dia do casamento, que o casamento realmente era o dia a dia, o casamento era o cotidiano, né? E não a festa em si. Então, quando a gente foi para a cerimônia, enfim, a gente foi muito tranquilo, né? Sabendo que ali não era o casamento, não era ali não era aquilo que representava o casamento, mas ali era só o primeiro passo, né? E a gente está experimentando o que é, de fato, o casamento hoje, né? O dia a dia e como Deus cuida de todos os detalhes, né? Principalmente quando envolve família, né? Que a gente sabe que é algo que mexe muito com Deus. E é algo que demonstra muito também a unidade, né? É um retrato, assim, a família, o casamento. Deus traz isso, né, na Bíblia como o noivo que vai vir casar, que nós somos a noiva, a igreja, né? Então, pra gente foi algo muito forte, assim, muito poderoso mesmo. É claro que a gente pensava nos outros dias, mas sabíamos que a gente tinha que passar pelo primeiro dia, que seria a cerimônia, seria celebrar aquele momento. E foi muito importante também a presença, né, dos nossos pais abençoando. Foi algo bem marcante, assim. Deus estava lá super presente e continua, né? Com certeza, com certeza. E para a gente finalizar, nós separamos cada um trecho da Bíblia em que Deus foi tratando muito conosco, assim, nesses últimos dias. E esperamos que isso possa trazer, de certa forma, uma esperança para você e uma palavra também no processo que você tem vivido, no processo que você tem vivenciado. E para começar, eu vou começar com 1 Samuel 16, que é quando Deus chama Samuel para ungir um novo rei em Israel. E aí Deus fala para Samuel ir até uma cidade
E no versículo 7 especificamente, Deus diz assim para Samuel, para que ele não olhasse a aparência. E ele fala, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. E chegando lá na casa de Jessé, Samuel pede para ele trazer os filhos, né, para ver se era aquele que ele iria ungir como o rei de Israel. E aí, depois de Jessé trazer os 7 filhos, Samuel pergunta se ele teria mais algum outro filho. E ele fala que sim, que ele tem um mais novo, que ele iria mandar chamar ele, né? E Davi chega. E é muito legal que na Bíblia relata, né, que Davi ele era ruivo, ele tinha belos olhos e boa aparência. E ele foi escolhido, então foi ungido. E aí eu me perguntava, né, se Deus falou que ele não olhava para aparência, né, e na Bíblia fala que Davi tinha uma boa aparência, e aí o Espírito Santo me lembrou, mas quem está escrevendo, quem está descrevendo é o homem, né? E Deus, o que será que ele descreveria de Davi, né? E Deus fala sobre Davi, né? Homem segundo o meu coração, né? Meu amigo, aquele que fazia, antecipava, né? Deus nem falava para ele as coisas e Davi já dizia, Deus, você quer uma casa aqui? E Deus falava, ó, Davi, como você sabia do meu desejo, né? Então, para que a gente se atente mais a isso, né? Às vezes a aparência é bonita, né? É o homem descrevendo a gente nessa etapa do casamento. A gente viu algumas casas antes dessa que a gente morava, tinha boa aparência, mas não era onde Deus queria que a gente ficasse, né? Deus olha o coração. A gente viu vários lugares que a gente poderia casar, mas era aparência, né? Não era onde Deus estava ali, o coração dele. E nesse processo que a gente vivencia, a gente não pode olhar como o homem olha, né? A aparência, até as pessoas que nos ajudaram nunca olhou a nossa aparência, né? Mas sim o nosso coração. E hoje a gente conversava como nós somos gratos pelas nossas famílias, né? Porque os nossos pais, além de bons pais, né? Bons sogros uns dos outros, eles são ótimos amigos, assim. Se conversam, oram por nós, a gente sabe que a gente é cercado por essa oração, a gente é muito, muito honroso, assim, somos muito gratos por isso, em saber que tem pessoas também, além da nossa família, que olham para o nosso coração, que às vezes a gente pode cair, pode errar, mas eles vão olhar para o nosso coração, vão nos corrigir e vão continuar com a gente, né? E além dessa passagem aqui que a Nata deu pra gente em 1 Samuel, tem uma outra que fica em Romanos 4, do 18 ao 21. Vou ler aqui, tá? Então aqui versículo 18. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Assim será tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, considerou que o seu próprio corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Então, a gente vê aqui um Abraão muito sem perspectiva, né? Nos seus 100 anos, com uma mulher estéril, mas que acreditou no que Deus tinha prometido, né? Ele teve fé durante o processo, ele acreditou no que Deus tinha prometido para ele e ele não vacilou, né? Aqui fala que ele creu com esperança, e ele, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade, né? Então aqui a gente vê essa plena certeza de Abraão no que Deus tinha prometido para ele e que em nenhum momento ele questionou essa promessa, né? Ele creu mesmo com sua esposa estéril, mesmo com ele com 100 anos, ele creu na promessa e o mais incrível, ele teve o filho e ele não viu a promessa se cumprindo, né? Foi através da geração dele que teve sim as tribos de Israel, mas ele não viu isso acontecendo, isso que é o mais incrível, né?
ele morreu com um único filho, sem ver a promessa se cumprir, mas mesmo assim ele não fraquejou na fé, ele creu com esperança e, ao contrário do que podia se esperar de Abraão, né? Assim como está escrito aqui, ele confiou em Deus e confiou que Deus era um Deus de cumprir a palavra que ele tinha dado, né? Então, acho que isso resume também bastante o nosso sentimento hoje, que é um sentimento de gratidão a Deus e de poder ver o Deus que fala de uma promessa, o Deus que solta uma promessa, cumprindo ela nas nossas vidas, né? Sim. E cumprindo de todas as formas, no âmbito familiar, no âmbito de amigos, no âmbito de trabalho, no âmbito do casamento, na vida a dois. Então é muito bom ver Deus cumprindo essa promessa e saber que Ele é um Deus que não volta atrás, né? É algo que a gente tem visto muito nesses 6 meses, principalmente, né? Que foram muito intensos, até porque, por conta da pandemia, né? A gente fica muito tempo junto, que se intensifica. E que bom, né? E que é muito bom. O que é muito bom, mas é gratificante demais, assim, ver todo esse cuidado, Sim. todo esse zelo de Deus por nós, pela nossa família e por tudo que a gente tem vivido e andado, não é nada? Sim. O nosso desejo, né, é que você seja fortalecido na fé, no processo que você esteja passando e que você se lembre, assim, né, do nosso testemunho, que isso possa fortalecer realmente você, a sua família e que todas as nossas decisões, né, tudo aquilo que a gente passa, ele tem um grande poder de impactar pessoas, né? Não impacta só nós dois que casamos, mas foram muitas pessoas que foram e são impactadas. E nesse processo Deus tem total, assim, prazer em estar presente e nos fazer amadurecer. Certamente, é muito bom, né? Ver esse cuidado, ver as pessoas que passaram, né? Que cuidaram também da gente lá atrás, Sim. desde o Proecre, e ver que essas pessoas também permanecem na fé e olham para nós hoje, né? E conseguem enxergar o que Deus tem feito e a bondade dele através de todos os processos, de todas as coisas que a gente faz, né? No dia a dia, no cotidiano. Sim. A gente teria várias coisas para passar para vocês também, né, amor? Sim. Ele tem essas tiradas. Mas fica também para uma outra oportunidade, se vocês gostaram, deixe, acho que é curtida o like. Aqui a gente pede curtida, like, mas enfim, se não pede, deixa o like, compartilha. se inscreva no canal. E comenta se você quer a gente aqui mais vezes, né? Fazendo merchan, hein, ó galera. Um super beijo, Obrigado, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.